Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Andiara de Língua Portuguesa e é uma aula destinada ao 8º ano. Bom, o que vamos falar nessa aula? Falaremos sobre o gênero textual crônica. O que é crônica? A crônica é um tipo de texto narrativo, curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e etc. As crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins, em meados do século XIX. Para exemplificar melhor o que são folhetins, vou abrir um parênteses. Folhetim. O folhetim é uma narrativa literária seriada, dentro dos gêneros prosa de ficção e romance. Possui duas características essenciais. Quanto ao formato, é publicado de forma parcial e sequenciada, em periódicos, como nos jornais e revistas. O romance O Guarani, de José de Alencar, foi publicado originalmente em forma de folhetim seriado. Voltando à crônica. Falaremos agora das principais características. Ela possui narrativa curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens se houver, espaço reduzido, acontecimentos cotidianos. Existem vários tipos de crônica. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Além dela, temos crônica jornalística, produzida para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, tempo, espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. Crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia e etc. É importante lembrar que, apesar de existirem esses subgêneros, pode uma crônica histórica conter humor e uma jornalística também, porque isso é uma das características principais da crônica, ela ter humor e ter ironia. Alguns cronistas famosos: Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Coni, Caio Fernando Abreu. Para exemplificar o que é crônica, lerei uma de Machado de Assis porque é o mais conhecido por vocês. Porém, antes falarei um pouco quem foi Machado de Assis, ou seja, um pouco de sua biografia. Machado de Assis. Nome de nascimento: Joaquim Maria Machado de Assis. Um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores, um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil. Escreveu alguns livros como O Alienista, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora, eu vou ler para vocês uma das crônicas de Machado de Assis, para que vocês tenham o conhecimento mais detalhado e vejam o que é crônica. Regra para o uso dos bondes. Esse é o título. Ocorreu-me compor umas certas regras para o uso dos que frequentam bondes. O desenvolvimento que tem tido entre nós nesse meio de locomoção, essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho. Basta saber
que tem nada menos de 70 artigos. Vão apenas 10. Artigo 1. Dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. E no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita essa limitação, os encatarroados têm 2 alvitres: ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Também pode ir tossir para o diabo que os carregue. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua, uma vez que o fazerem no próprio bonde, salvo caso da aposta, preceito religioso ou maçônico, vocação, etc, etc. Artigo 2 da posição das pernas. As pernas devem trazer-se de modo que não constranjam os passageiros do mesmo banco. Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros lugares e fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidas, mediante uma pequena gratificação. Artigo 3º da leitura dos jornais. Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los no passageiro da frente. Artigo 4º dos quebra-queixos. É permitido o uso dos quebra-queixos em 2 circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. Artigo 5º dos amoladores. Toda pessoa que sentir necessidade de contar os seus negócios íntimos, sem interesse para ninguém, deve primeiro indagar o passageiro escolhido para uma tal confidência, se ele é assaz cristão e resignado. No caso afirmativo, perguntar-lhe-á se prefere a narração ou uma descarga de pontapés. Sendo provável que ele prefira os pontapés, a pessoa deve imediatamente pespegá-los. No caso, aliás, extraordinário e quase absurdo, de que o passageiro prefira a narração, o proponente deve fazê-lo minuciosamente, carregando muito das circunstâncias mais triviais, repetindo os ditos, pisando e repisando as coisas, de modo que o paciente jure aos seus deuses não cair em outra. Artigo 6º dos perdigotos. Reserva-se o banco da frente para a emissão dos perdigotos, salvo nas ocasiões em que a chuva obriga a mudar a posição do banco. Também pode emitir-se na plataforma de trás, indo o passageiro ao pé do condutor e a cara para a rua. Artigo 7º das conversas. Quando 2 pessoas sentadas à distância quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais de 15 ou 20 palavras. E, em todo caso, sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras. Artigo 8º das pessoas com morrinha. As pessoas que tiverem morrinha podem participar dos bondes indiretamente, ficando na calçada, e vendo-os passar de um lado para o outro. Será melhor que morem em rua por onde eles passem, porque então podem vê-los mesmo da janela. Artigo 9º da passagem às senhoras. Quando alguma senhora entrar, o passageiro da ponta deve levantar-se e dar passagem. Não só porque é incômodo para ele ficar sentado, apertando as pernas, como porque é uma grande má criação. Artigo 10º do pagamento. Quando o passageiro estiver ao pé de um conhecido e, ao vir o condutor
Receber as passagens, notar que o conhecido procura o dinheiro com certa vagareza ou dificuldade, deve imediatamente pagar por ele. É evidente que, se ele quisesse pagar, teria tirado o dinheiro mais depressa. Espero que tenham gostado. Não vou explicar essa crônica, prestem bem atenção nas palavras usadas, o cotidiano, né? A reflexão de Machado de Assis, porque breve teremos questões. Então, até já, até breve e espero que tenham gostado.